Hoje eu vou te provar que é possível você ter uma lavanderia bonita e funcional ao mesmo tempo. Vamos lá? Olá, eu sou a Calícia Bose, seja bem-vindo ao canal da Voz e Vento. Aqui a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e manutenção e hoje vamos ver o projeto de duas lavanderias, de projetos diferentes, tá? Casas diferentes, clientes diferentes, mas que se parecem na configuração linear. São lavanderias que são separadas da cozinha, então elas são independentes, não tem aquela ligação que muitas vezes apartamentos e casas têm. E a gente vai conhecer esses dois projetos hoje para vocês verem questões funcionais de uma lavanderia. Antes da gente começar esse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque toda semana temos vídeo novo para vocês aqui na quarta, quinta, sexta e sábado. Então tá vendo a quantidade de vídeo que você tá perdendo por aí, né? Bom, vamos lá começar. Eu vou passar para a tela do meu iPad que eu vou apresentar para vocês ela aqui. Bom, gente, vamos começar então pela menor das duas lavanderias, que é essa daqui, que é literalmente um retângulozinho de lavanderia, e eu vou mostrar para vocês como é possível ter esse ambiente totalmente funcional e também muito bonito. Olha só, para começar, a porta de entrada dessa lavanderia é aqui, ó. Aqui tá até desenhada uma porta de abrir tradicional, mas a gente acabou trocando depois por uma de correr. Então ela corre para esse lado e depois ela fecha aqui. Nós temos um armário de piso a teto desse tamanhão aqui, ó, que vocês estão vendo, bem grandão, lá do piso até o teto para guardar muita coisa. Temos uma bancada pequena, não é muito grande, desse lado, com um tanque duplo de inox. E aqui ficou o local da máquina de lavar roupas. Nesse caso, meus clientes só tinham uma máquina, então por isso eu deixei espaço só para uma. Se você tiver duas, pode ir adaptando, tá? Nesse caso, a gente só precisava de espaço para uma máquina. Sei que vocês querem saber muito o tamanho dessa cozinha e, bom, ela tem 4,76 por 1,33. É realmente estreitinha, porém bem compridona. Importante que vocês saibam que a cozinha dessa casa aqui, desse projeto, ele tinha bastante armário, mas não o suficiente para guardar todas as coisas, comidas, panelas. Então a gente vai usar uma parte do armário da lavanderia para ser uma despensa para a cozinha. Então olha só, vamos ver aqui de frente essa lavanderia como ela ficou. Como eu expliquei para vocês, a gente tem esse armário todinho de piso a teto aqui. A ideia é que essas duas portas maiores, elas sejam justamente para essa despensa que eu expliquei para vocês. Aqui no meio desse armário, para ele não ser uma coisa muito chapadona, nós fizemos esse nicho pequenininho que serve ali para apoiar alguma coisinha ou outra, e ele quebra um pouco esse inteiriço do armário, sabe? Por cima desse nicho temos duas portas e por baixo mais duas portas. E ao final temos uma porta mais fininha que também vai de piso a teto. A ideia é que justamente essa porta mais fina seja para guardar rodos, vassouras, coisas maiores, talvez baldes, um aspirador vertical, muita gente hoje em dia tem. Então a ideia é guardar esse tipo de equipamento aqui. E essas duas para você guardar as coisas da cozinha em si. Pode ser panela, pode ser comida, o que for mais funcional para os clientes. E essas duas guardar coisas específicas de lavanderia, produtos de limpeza, baldes menores, tampas, enfim, coisas que se usam numa lavanderia. Aqui nós temos a bancada que eu mostrei para vocês na planta, e essa bancada a gente fez do mesmo granito que era da cozinha, inclusive, para ficar todos com a mesma linha estética. Temos duas torneiras de parede aqui para alimentar as duas cubas e a nossa máquina aqui desse lado. O que eu quero chamar mais atenção para vocês é justamente nesse armário aqui de cima da bancada.
Bem no espaço que fica a máquina de lavar roupa, nós criamos apenas 2 nichos abertos para ter as coisas ali mais à mão facilmente. Talvez um sabão em pó, um amaciante, que vai sempre estar usando na máquina de lavar roupa. E em cima da bancada em si, ó, a bancada acaba mais ou menos aqui, então alinhado à bancada, nós criamos em cima um armário com uma porta basculante, normal, tradicional, e deixamos embaixo um varão para você pendurar cabides de roupas. Hoje em dia é muito comum que muitas pessoas deixam a roupa secando já no cabide, isso deixa a tela mais lisinha, muitas vezes não precisa nem passar depois, minha mãe faz isso, por exemplo. Então a gente deixou esse varão aqui, bem em cima da bancada para você pendurar as roupas e olha que legal, a roupa sai molhada, né? Então ela vai secar, vai pingar e o pingo vai cair exatamente em cima da área molhada da bancada. E essa área molhada vai recolher essa água e jogar direto para a pia, ou seja, não vai fazer bagunça de água no chão. Isso é uma ideia muito funcional e que vocês vão ver muito nos meus projetos porque de fato funciona. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é a iluminação dessa lavanderia. Nós fizemos aqui um rasgo de luz de fora a fora no gesso para a gente ter uma iluminação indireta, porém ao longo de toda a extensão da lavanderia. Isso vai deixar a luz uniforme no local, porém indireta, para a gente não ficar vendo o foco de luz, então ela vai ficar confortável para você trabalhar, mas vai dar uma boa visibilidade tanto dos armários quanto de quem estiver trabalhando aqui em cima. E para deixar ela bonita, charmosa, nós usamos o nosso revestimento mais queridinho da vida, que é o Metro White. E ele está aplicado então aqui na parede, logo atrás da máquina de lavar roupas e aqui em cima do tanque, só nesse pedacinho de parede. Todas as outras paredes dessa lavanderia, ó, essa parede aqui, por exemplo, que não tem nada, só a porta, e as duas laterais são apenas pintadas. Isso é interessante porque responde uma dúvida que eu recebo constantemente, que é: eu preciso revestir todas as paredes da minha cozinha ou da minha área de serviço, ou pode ser só aquela que tem mais contato com água? Então a resposta é não, você não precisa revestir todas as paredes. Esse caso é um belo exemplo. A gente revestiu somente esse fundinho aqui com o revestimento bonitinho para deixar a lavanderia agradável, e as demais paredes nós pintamos com uma tinta acetinada super lavável. Assim de fácil você consegue limpar, se for preciso, essas paredes, mas elas não vão receber uma água diretamente, então não tem problema nenhum elas ficarem só pintadas. Vamos conhecer a próxima lavanderia então, que é o segundo projeto que eu quero mostrar para vocês. E você vai perceber que ela tem até algumas cores parecidas, porque a paleta de cores que a gente montou para esses ambientes foi bem parecida de fato, tá? Mas vamos lá para a planta então. Essa lavanderia, ela já é um pouco menos estreita do que a anterior, ela é bem maior do que a outra, né? E ela tem uma particularidade que ela possui 2 portas, então a gente tem uma porta aqui e outra porta aqui. Isso porque a lavanderia, ela faz uma integração da parte interna da casa, que acontece aqui, com a área externa, que acontece desse lado. Então a gente tem esse fluxo aqui no meio, passando por essas 2 portas. Na cozinha dessa casa, a gente também tem aquele problema de não ter armário suficiente para guardar todas as coisas da família. Então, em relação às panelas, louças, comidas, então também foi uma exigência deles da gente ter um armário muito grande na lavanderia para servir como despensa. E assim a gente fez um armarião de piso a teto em toda uma lateral da lavanderia, que é essa lateral de cá. Do outro lado, nós deixamos espaço para 2 máquinas de lavar roupa. Nesse caso, eles já tinham essas 2, então aqui a gente deixou o espaço para 2. Fizemos uma bancada bem grandona também e o tanque duplo. As medidas dessa cozinha são 3,82 no maior lado, que é esse aqui, por 2,15 no menor lado, tá? Então o que acontece? A gente usou esses 2 extremos da lavanderia e deixou o meio de corredor. Vendo aqui nas imagens 3D, vocês vão perceber
que tem até uma janela aqui no meio, ó. Essa janela aqui já é existente da casa, a gente manteve ela no local. E aqui é a nossa lavanderia em corredor. Aqui as duas máquinas de lavar roupa, a nossa bancada chegando até lá do outro lado com o tanque duplo aqui, também torneiras na parede e também armários aéreos. E esse daqui é o armarião que fica da despensa, né, que é de piso a teto. Vocês vão perceber que a gente usou a mesma lógica dos armários aéreos da lavanderia que eu apresentei anteriormente para essa. Então aqui em cima da máquina de lavar roupa a gente tem um grande nicho para apoiar esses produtos que usam muito. E aqui nessa área molhada da bancada nós temos um nicho em cima com o varão também para você conseguir pendurar as roupas e elas pingarem e secarem dentro da área molhada da cuba para descerem pela pia. Então você não vai ter o problema também de molhar o chão. Também fizemos o mesmo tipo de iluminação aqui, então tem um rasgo de fora a fora no teto. E olha só, aqui a gente consegue ver bem essa paredona. A gente tem os dois armários aéreos completando a parede toda ao lado da janela. A grande bancada, que vai servir para muita coisa, para auxiliar na lavagem de roupa, porque ela é bem grande e tem um espaço vazio bom. Aqui as roupas vão poder secar também e as duas máquinas de lavar. Na parede nós já fizemos diferente, a gente não colocou o Metro White, que é o nosso queridinho, que a gente colocou um revestimento branco 30 por 60, bem tranquilinho de ser assentado, você acha ele aí por um preço bem acessível, e deixamos a cozinha nesses tons mais neutros. Já do outro lado, a gente tem aqui o nosso armário bem grande. Aqui, como essa lavanderia é maior do que a anterior, a gente não viu necessidade de criar aquele nicho para tapar, por exemplo, aquela visão de um armário muito grande, muito robusto no ambiente. Então aqui a gente deixou de fato ele todo grandalhão. E aqui cada porta, né, vai ter várias prateleiras e uma dessas portas vai servir justamente para guardar rodo, vassoura, baldes e esse tipo de coisa também. O restante vão ser todos prateleiras para servir para guardar tanto comidas, louças, panelas, baldes, materiais de limpeza, tudo isso. Então aqui vai ser meio que a grande despensa da casa. E vocês perceberam como essas duas lavanderias têm coisas em comum, apesar de serem de projetos diferentes? Então a gente sempre prevê esse varão para você conseguir secar a roupa direto no cabide, dentro da própria lavanderia, com um espaço embaixo adequado para receber os pingos da água. Você tem ali o armário importante para guardar as coisas da lavanderia. Se você já tiver a sua despensa à parte, ainda assim será necessário um armário para você guardar as coisas da própria lavanderia, os rodos, os baldes, os produtos, enfim, para não juntar também com as coisas da cozinha, que não é o ideal. A gente também prefere, na verdade, uma bancada com o tanque de inox do que os tanques tradicionais de louça, porque esses tanques eles não têm muito apoio dos lados para você apoiar as coisas, então a gente acaba sentindo falta disso no dia a dia. Então quando a gente cria essa bancada com o tanque no centro, você tem ali apoios nas laterais para apoiar um balde, apoiar uma roupa enquanto você lava alguma coisa no tanque, sabe? Isso tudo traz mais funcionalidade para a sua lavanderia, deixando ela, além de um ambiente bonito, porque você pode inventar na decoração, botar as cores que você quiser, como também deixá-la funcional, né? Afinal, é um ambiente que não é todo mundo que vai entrar, não é todo mundo que vai usar, mas precisa ser de fato funcional para não ser um ambiente perdido na sua casa, para você não... Eu já vi gente que tem a lavanderia que não funciona e vai lavar roupa no corredor, por exemplo, né? Não queremos isso, a gente planeja a casa para usar os espaços que a gente tem. E como é a sua lavanderia hoje? Você sente falta de algum desses elementos que eu te mostrei que também trazem essa funcionalidade para sua lavanderia? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E bom, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida sobre lavanderias, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Todos esses conceitos que eu apresentei, vocês podem aplicar para as lavanderias que são integradas com a cozinha, não tem problema nenhum, dá super para adaptar, tá bom? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!